Para nós, mensagem de hoje, ressurreição, eu vou trazer o tema Mensagens da Ressurreição. Embora seja uma única mensagem, você vai entender, eu vou chamar de Mensagens da Ressurreição. Abra comigo a sua Bíblia, vamos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 11. É a versão que lemos aqui nessa igreja, é a versão NVI. Marcos 16, do 1 ao 11, um dos relatos da ressurreição de Jesus em um domingo de manhã como esse. Verso 1 vai dizer assim, e a sua Bíblia, não fique refém do telão. Verso 1 vai dizer assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, eu amo esses mas da Bíblia, entretanto, contudo, porém, todavia, mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. 5. Entretanto, no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. E esse emissário continua dizendo, versículo 7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. 10. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Até aqui. Esse é um dos textos que narra a ressurreição, dentre outros, em meio aos evangelhos de Jesus, escrito por Marcos, Lucas, Mateus e João. Mas antes de nós falarmos da ressurreição, eu gostaria de comentar aqui a crucificação, o que eu vou chamar de, se você for pesquisar, se você for estudar, se você for acompanhar e buscar nos evangelhos, eu vou chamar de 7 palavras, 7 contextos, 7 frases, 7 menções que Jesus faz na cruz do Calvário. Porque Páscoa, sexta-feira agora, estávamos celebrando a morte do Cordeiro, o Cristo crucificado. Estávamos comendo canjica. Quem comeu canjica, levante a mão. Comendo canjica e aquele peixinho. Sexta-feira, nós comemoramos o Cristo morto, ressurreto, a cruz. Passou-se o sábado e hoje estamos aqui celebrando a ressurreição de Cristo. Então, na cruz do Calvário, que foi sexta-feira, nós já estávamos aqui, eu quero mencionar 7 palavras, 7 contextos ou frases que Jesus proferiu na cruz que impactaram o mundo. Em ordem. A primeira delas, na cruz, Jesus mencionou uma palavra de perdão. Quando disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma segunda palavra que Jesus proferiu na cruz foi uma palavra de salvação. Quando aquele ladrão à sua direita, então passou a crer nele, então ele disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma terceira palavra que ele mencionou naquela cruz foi a palavra de solidariedade, quando a sua mãe Maria lamentava. E lá estava João ao seu lado. Ele olhou para Maria e disse, eis mulher, eis aí o seu filho. Eis João, eis jovem, eis filho, eis aí a sua mãe. A quarta palavra que Jesus profere na cruz é a palavra de sentimento de desamparo. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E há uma quinta palavra na cruz que ele profere, que é a palavra de agonia. Em seu momento mais tenso e escuro na cruz, ele diz, tenho sede.
agonizando. E momentos antes de repousar a cabeça, a sexta palavra é a palavra de vitória. Quem pode dizer amém nesta manhã? Ele vai dizer assim: está consumado. Está consumado. E a sétima palavra, no seu último suspiro, é uma palavra de rendição e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus profere 7 palavras na cruz, palavra de perdão, salvação, solidariedade, desamparo, agonia, porém vitória e rendição. Essas palavras mudaram a história. Palavras que fizeram sentido e fazem para hoje, para nós, ainda muito sentido. Ele vai ao sepulcro e passa ao sábado. Domingo pela manhã, essas mulheres o vão encontrar com especiarias para trabalhar, para fazer a manutenção do corpo. E preocupadas com a pedra pesada, chegam lá, diz o texto que nós lemos, que elas encontram um emissário de Deus, como um anjo, ela diz como um jovem, está dentro do túmulo, sentado à direita, como aquele ladrão à direita. Ele diz: olha, sei quem vocês procuram, não está mais aqui. Ele citou. E esse emissário de Deus dá a essas mulheres algumas demandas. Digam isso, vão a esse lugar e façam isso. Lendo o texto que nós lemos de Marcos 16, do 1 ao 11, eu quero com você hoje retirar aqui algumas mensagens desta ressurreição do domingo pela manhã. Eu vou tirar 7 mensagens e vou ser o mais breve possível. Quando lemos a ressurreição, que mensagens podemos tirar desse momento? Se quiser, tome nota, número 1. A ressurreição proclama que os excluídos são privilegiados em Jesus. Verso 1, verso 6 e verso 9, vai dizer assim, verso 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Verso 6. Não tenham medo, disse o emissário, disse o anjo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não estão aqui. Não está aqui, vejam o lugar onde haviam posto. Verso 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? A Maria Madalena. Que tipo de pessoa é essa de quem ele havia expulsado 7 demônios? A mensagem da ressurreição proclama e anuncia que em Jesus os excluídos são privilegiados. Como assim, pastor? Ora, Jesus poderia ter aparecido primeiro a Pedro, primeiro a João. A pergunta que fazemos é: por que não a sua mãe primeiro? Maria, o qual está ali agoniada aos pés da cruz com outras mulheres. Ele diz: mulher, eis aí o seu filho João. João, eis aí sua mãe Maria. Mas Jesus especificamente vai aparecer a Maria Madalena. Aparece primeiro a uma mulher, mas não qualquer tipo de mulher. O texto vai dizer que uma mulher que havia sido por um tempo uma mulher possuída por demônios. 7 demônios Jesus expulsou dessa mulher. Estudiosos e teólogos chegam a cogitar que não só era uma mulher possuída por demônios, mas era uma mulher que praticava a prostituição. Era uma prostituta. E Jesus, propositalmente, intencionalmente, se apresenta e aparece a esta mulher. A mensagem da ressurreição foi primeiramente recebida por uma mulher, outrora endemoniada e prostituta. Agora, o que isso tem a ver, pastor? Lembrar aqui que feministas poderiam dizer: está vendo, Jesus ama mais as mulheres. Que socialistas poderiam dizer: está vendo, Jesus ama mais as prostitutas. Não é isso que estamos dizendo. Maria aqui nos representa. Quem é Maria? Maria representa aquele povo que era excluído da sua época. As mulheres eram excluídas em sua época. Elas não tinham voz, não tinham honra. Eram limitadas a participar de muitas festas, ocasiões, encontros. Aqui Maria Madalena nos representa todos aqueles que são excluídos de uma possível religião. Por exemplo, essa mulher nos representa porque quem somos nós? Nós somos os excluídos da lei da promessa de Abraão. A lei da promessa da antiga aliança é para judeus, não para gentios. Aqui há uma evidência, não em relação à mulher e não em relação à prostituição, mas em relação à ressurreição nos diz
que aqueles que outrora, pela lei judaica, eram excluídos, em Cristo não mais são excluídos. Que a ressurreição convida e encontra homens, mulheres, brancos, negros, jovens, adultos, ocidentais, asiáticos, orientais. A ressurreição é para todos. Não há exclusão. Quando Deus dá fé para crer, como ladrão na cruz, e diz: seja salvo e hoje esteja comigo no paraíso. É Deus quem escolhe. E Deus não apenas escolhe pessoas boas, pessoas que praticam bondade, pessoas que dão dinheiro aos pobres, pessoas que fazem por onde serem salvas. Não, Deus também escolhe pessoas excluídas pela sociedade. Deus também escolhe pessoas excluídas pela cultura. Deus também escolhe pessoas excluídas pelo mercado de trabalho. Deus também escolhe pessoas excluídas pelos grupos sociais que temos no mundo inteiro. É Deus quem escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem redime, é Deus que justifica, é Deus que salva. Nesta manhã, todos que estão aqui estão em 100% de potencial para que Deus então os salve, os justifique e os redima. Não há pobre, não há enfermo, não há branco, negro, homem, mulher, que não possa ser alcançado pela mensagem da ressurreição. A segunda coisa que a mensagem nos traz da ressurreição, ela proclama, número 2, que os caídos são levantados. Olha o verso 7. Vão e digam aos discípulos dele, e diga a Pedro, que ele está indo adiante de vocês para Galileia, e lá vocês o verão como ele lhes disse. O emissário de Deus diz às mulheres o seguinte: vá, diga aos discípulos e diga também a Pedro, que ele vai encontrá-lo lá na Galileia. Qual é o cenário que antecede a ressurreição? Você conhece o cenário. Dias antes, Jesus chama os discípulos e dá uma missão, uma demanda para Pedro e João. Preparem a ceia. Arrumem um lugar. Eles arrumam um lugar, preparam a ceia, mas antes de começar a ceia, já começa a discussão. Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem é o mais importante? Jesus, como um tapa na cara, observa a discussão, silenciosamente pega uma bacia, pega uma toalha, pede que eles sentem e vai lavar os seus pés. E ele, ensinando sobre humildade, sobre o último ser o primeiro, sobre o menor ser o maior, lava os pés, um a um, e quando chega Pedro recolhe o pé e fala assim: meu pé o senhor não vai lavar. Como assim, Pedro? Não, eu deveria lavar o pé do senhor. Não, eu vou lavar o seu pé. O que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas um dia entenderá. Dá-me o seu pé. Não vou dar meu pé. Aí Jesus diz: tá bom. Se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ele diz: opa, isso é muito ruim. Lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, dá um banho. Ele fala: não é necessário. Tu já estás limpo. A palavra já o encontrou. Basta apenas que lave os seus pés. Então lava os pés de Pedro. E continua a ceia, continua a festa. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, quando se aprumares, quando se converteres, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus volta e dá uma outra palavra: Pedro, o diabo pediu para peneirar você como trigo, passar você na moenda, mas eu roguei ao Pai por você, para que você não desfaleça. E Pedro diz: fica preocupado. E de novo vem outro recado: olha, tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro o tempo todo diz: Senhor, não, vou contigo até a morte, vou contigo até a cruz, jamais te abandonarei. Getsêmani, Pedro numa intenção humana, carnal, pega a espada, ele é pescador, não é soldado, é ruim de mira o pescoço, pega na orelha do soldado. Era ruim de mira, não sabe usar espada. Ele foi no pescoço, pegou na orelha. Jesus o repreende, coloca a orelha no lugar e diz: Pedro, não é assim. Então Jesus é preso. E nesse momento, Pedro acompanha Jesus, mas agora ao largo, distante, afastado, como que era de longe. Aquele que ele disse que jamais abandonaria, ele vai de longe olhando. Ele agora se reúne em uma fogueira, que chamamos de roda de escarnecedores. E Pedro ali, por 3 vezes, nega Jesus. Jesus é morto, crucificado e é enterrado. Nesse cenário, talvez, Pedro, domingo pela manhã,
quando o emissário manda dizer a ele que vai encontrá-lo, Pedro está pensando, talvez, supostamente, ou com certeza, o seguinte: cara, o que eu fiz não tem perdão. Não tem mais jeito para mim. O tropeço que eu dei, a queda que eu dei como apóstolo, como discípulo, eu jamais poderei voltar a meu status quo de apóstolo. Não tem como. Vou voltar a pescar porque a queda que eu dei, para mim, não tem jeito. E Jesus sabe disso. E por isso chama as mulheres através do anjo, e o anjo diz: olha, diga aos discípulos e diga a Pedro o que eu quero encontrá-lo. A mensagem da cruz declara que Jesus está pronto o tempo todo para levantar quem caiu, para ajudar quem está pelo caminho, para dar a mão e levantar os que acham que pelo seu pecado não há mais jeito, que pelo seu pecado perderam salvação, que pelo seu pecado não são mais dignos de tomar a ceia, que pelo seu pecado não são mais merecedores de participar de uma família cristã, de uma igreja, que pelo seu pecado não tem mais o direito de participar de um ministério. Nós não estamos com isso incentivando a você pecar e ficar por isso mesmo. Estamos dizendo que quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós pecamos, sendo ou não cristãos, Jesus, a mensagem da ressurreição diz que o Cristo ressurreto tem mãos estendidas e não recolhidas para salvar e para levantar o caído. Se você hoje, nesse domingo de Páscoa, está aqui e talvez se encontra nesse estado: pastor, eu tropecei, eu caí, e por isso acho que jamais serei quem um dia fui em Cristo, acho que jamais merecerei o lugar que um dia eu ocupei. Nesse domingo de Páscoa, a palavra de Deus, o Espírito Santo te diz: nesta manhã o Cristo ressurreto está aqui para te dar a mão e te levantar de novo. Voltar você a ser o que você foi, o que você um dia foi. Pedro, aquele homem impulsivo que corta a orelha, que fala sem pensar, é o Pedro que após esse encontro vai ser o grande Pedro, o grande pastor da igreja de Jerusalém. Então em Cristo, por mais que tenhamos caído, falhado e errado, não só podemos voltar ao estado que um dia estivemos, mas Deus pode fazer ainda melhor e maior na sua vida. Mesmo depois de um erro ou de uma queda, Deus pode levantar você ao ponto de você fazer e ser ainda mais e melhor do que um dia foi. Cristo ressurreto que levanta os caídos. Terceiro, a mensagem da cruz proclama o começo de uma nova criação. Olha o versículo 2 comigo. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Gênesis 1, Deus começa a criação no primeiro dia da semana. Deus diz: haja luz no primeiro dia da semana. Jesus é morto e sepultado na sexta. E o túmulo é aberto no primeiro dia da semana. A luz de todos os homens se levanta no primeiro dia da semana. Então agora há uma nova ordem com a ressurreição. Há um novo mundo. Há uma nova esperança. A luz dos homens está de pé no primeiro dia da semana. A obra de redenção nasce no primeiro dia da semana. Uma nova realidade. Por isso que chamamos de aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. Domingo pela manhã de Páscoa, uma nova criação. Gênesis 1, uma criação natural. Domingo de manhã pela Páscoa, uma nova criação. Nova criatura. Nova ordem, novo mundo, nova esperança, novos céus, nova terra, nova expectativa, tudo se faz novo. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. É por isso que nós adoramos a Jesus no primeiro dia da semana, domingo como esse. Estamos aqui reunidos. A ressurreição nos anuncia uma nova criação, uma nova expectativa, um novo recomeço. Por exemplo, primeiro da semana, Jesus ressuscita. A primeira ceia dos discípulos com Cristo, no primeiro dia da semana. O povo está reunido para receber o Espírito Santo. Quando é isso? No primeiro dia da semana. João está na ilha de Pátimos, 100 anos de idade, todo queimado, idoso. E lamentando, porque domingo pela manhã, ele não pode estar com os irmãos. Adivinha o que acontece? É um domingo pela manhã que o próprio Cristo se apresenta a João na ilha de Pátimos.
É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque é domingo, o dia do Senhor. Domingo pela manhã, o primeiro dia da semana. O dia que Ele ressuscitou e, como cantamos, santo para sempre e vive para sempre. Quarto, a ressurreição proclama que o cristianismo, ele é um movimento. Ele é um movimento. Olha o versículo 7 comigo mais uma vez. O anjo falou às mulheres: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes diz. Amados irmãos, o cristianismo é mais do que uma organização. É mais do que um conjunto de credos, doutrinas e normas e preceitos. O cristianismo é um organismo vivo. O cristianismo está em movimento. Ser cristão é mais do que conhecer e praticar ordenanças bíblicas. Ser cristão é seguir a Cristo. Diga a eles que Cristo vai à frente deles, que eles devem segui-los. Ser cristão compete em negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não basta negar a si mesmo, tão somente. Não basta tomar a sua cruz e ficar estático. Negue, tome e siga a Jesus. Hoje muitas pessoas têm credo, têm doutrina, têm ordenança, mas não estão seguindo Jesus. Elas conhecem a fé cristã, sabem de qual é salteado doutrinas bíblicas, mas elas não estão seguindo Jesus. O cristianismo está em movimento seguindo a Jesus. É negar a si mesmo, é seguir a Cristo, porque Ele é, no livro de Atos, os primeiros cristãos de Atos, chamavam o Evangelho de o caminho. Ser cristão é estar no caminho. Ser cristão é continuar caminhando, seguindo a Cristo. O Evangelho de Cristo é o caminho, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mensagem de Páscoa, a ressurreição nos diz que não basta apenas nós trocarmos o coelhinho de Páscoa pelo aleluia. Não basta nós apenas termos credos, boas intenções, doutrinas bíblicas bem apuradas. Nós precisamos seguir a Cristo. Quer dizer, esse pastor, nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Nos preocupar com isso. Domingo passado começamos sobre a ceia. Analise o Senhor a si mesmo, lembra disso? Olhe para trás, olhe para frente, olhe para dentro, olhe ao redor, olhe para dentro, analise-se. Veja o quanto você está se parecendo com Cristo. A mensagem da ressurreição proclama que o cristianismo está em movimento. A Igreja de Cristo é um organismo vivo e não estático. Estamos caminhando em direção à terra prometida. Mas de que maneira? Seguindo a Cristo. Quinto, a mensagem da ressurreição proclama que Cristo nos encontra em nossa rotina. Olha novamente o verso 7. Volto a ele. O anjo disse às mulheres: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para onde? Diga assim comigo: Galileia. Para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Todos os apóstolos, exceto Judas, eram galileus. Todos, exceto Judas. Aquele que não foi salvo. Aquele que não foi convertido. Mas estava entre os 12 apenas para cumprir a missão de que Jesus precisaria ir para a cruz e morrer por nós. Judas, aquele que foi levado por Satanás e no final tirou sua própria vida. A exceção de Judas, todos os demais 11 eram galileus. Galileia era a geografia dos discípulos. Galileia era a vida cotidiana dos discípulos. Na Galileia, eles se casavam, eles tinham filhos, eles trabalhavam, eles pescavam, eles se reuniam, eles festejavam. A Galileia era a geografia de rotina e do cotidiano de todos os seus 11 discípulos. Perguntamos: pastor, onde encontramos Cristo? Se hoje alguém assumir aqui que não conhece a Cristo: pastor Sandro, onde encontro Cristo? Ou melhor, onde eu posso ser encontrado por Cristo? Na Galileia. Aí agora, do nada, eu lembrei daquela música, que eu não sei a letra, sei Galileia. Da Galileia, né? Mar da Galileia. Lembrou, né?
Quer dar uma oferta? Duvido. Quando eu atravessar o mar da Galileia, aí vem o parará, tará, tará, o arranjo inesquecível. O hino de vitória eu irei cantar. Quem lembra? Aí o coral, ó, já pode cantar, hein? Pastor Sandro, aonde Cristo me encontra? A palavra é Galileia. Que Galileia? Galileia representa a sua geografia. Galileia representa a sua rotina. Galileia representa o seu cotidiano. Pastor Sandro, aonde Deus me encontra? Aonde Deus me encontra? No seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, no seu curso, na sua rotina. Observe que nós temos uma espiritualidade herdada do Antigo Testamento que fala assim, não, Deus me encontra onde? No monte. Deus me encontra onde? No templo. Aonde Ele me encontra? No vale. E o pior é que nós nem temos aqui, né? Aonde? No deserto. Nem tem deserto aqui. Então, a espiritualidade do Antigo Testamento é o seguinte, não, eu vou encontrar Deus no monte. Aí fazemos do monte um lugar que não lhe pertence. Não, vou encontrar Deus no templo. Aí achamos que Deus só vem aqui domingo de manhã, acordar cedo, se encontra conosco e vai embora. Não, domingo eu vou encontrar Deus na igreja. Não, vou encontrar Deus no vale. Aí é mais difícil, nem literalidade pode ter, né? É só uma forma de você viver. Ah, não, é no deserto. Não, estou no deserto. Não, aqui é impossível não ser encontrado e encontrar Deus. Deserto. Meus irmãos, Deus está na sua Galileia. Deus quer te encontrar e ser encontrado na sua Galileia. A mensagem da ressurreição nos diz que Deus não está simplesmente em um monte, em um templo, em um vale ou um deserto. Cristo ressurreto, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Você pode encontrá-lo segunda-feira no seu trabalho. Você pode encontrá-lo terça-feira no seu curso de inglês. Você pode encontrá-lo quarta-feira na sua faculdade. Você pode encontrá-lo quinta-feira durante a caminhada. Pode encontrá-lo sexta-feira, aonde você estiver, por exemplo, voltando do trabalho na ponte Rio-Niterói engarrafado. Lá Deus está. Posso ouvir um amém? Na sua Galileia. A mensagem da ressurreição nos traz que Cristo nos encontra em nossa rotina, em nosso cotidiano. A Páscoa, ela é mais do que uma data especial. A Páscoa é a mensagem que Cristo nos encontra na nossa rotina. Páscoa é Cristo ressurreto, vivo, o tempo todo, em todos os lugares, nos encontrando e se mostrando a cada um de nós. Diga aos discípulos que na Galileia, no que eles conhecem, na rotina, eu estarei os esperando. Sexto, a mensagem da Páscoa, da ressurreição, anuncia que a Páscoa é o sobrenatural na naturalidade da vida. Olha o versículo 8. As mulheres, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Que mulheres são essas? Mulheres que estiveram com Jesus por boa parte da sua vida. Essas mulheres participaram da vida de Jesus, nos bons momentos, nos maus momentos. Lucas, capítulo 8, chega a dizer que essas mulheres financiaram o ministério de Jesus. Estavam com ele. O que isso quer dizer? Essas mulheres estavam familiarizadas com Jesus. Não tinham por que se assustar. Não tinham por que entrar em estado de assombro. Só que agora elas estão diante do novo, diante do inédito, diante do extraordinário, diante do milagre. Algo que nunca antes havia acontecido, aconteceu. Ora, elas já tinham, quem sabe, visto milagres. Já tinham visto pessoas serem curadas. Já tinham visto pães multiplicados. Tantas coisas. Mas a Páscoa nos traz essa mensagem de que a ressurreição é o sobrenatural acontecendo em nossa naturalidade. Porque por mais que nós conheçamos Jesus, deve sempre haver em nós um espanto, não de medo, mas um espanto de quem Ele é, do que Ele fez por nós, do lugar que Ele ocupa. Gosto sempre de dizer, Jesus não é o seu amigão, o seu brother. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, mesmo conhecendo Jesus, quem sabe, pastor, eu tenho 30 anos de evangelho, qual o perigo se acostumar com o sagrado?
se acostumar a cantar domingo de manhã, se acostumar a virar a Bíblia durante a semana e perder este assombro de quem Cristo é. Ele é o Filho de Deus morto e ressurreto. Ele é o Deus soberano sobre tudo e todos. É o Deus que ninguém, nada e ninguém tem o poder de parar a sua vontade e a sua mão. Quando Ele diz vai, vai. Quando Ele diz volta, volta. Quando Ele diz haja, haja. Quando Ele diz se encerra, se encerra. Essas mulheres estão diante de um assombro. E a ressurreição nos traz a mensagem que, embora tenhamos essa naturalidade de vida cristã, de oramos, nós lemos, nós cantamos, nós participamos de grupos pequenos, mas que nós não percamos esse maravilhoso assombro, temor, enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos o Cristo ressurreto. Com toda a reverência, com todo o amor, mas com todo o tremor em nosso coração. Nós não podemos nos acostumar com, é Páscoa, mas temos que voltar à realidade de quem Cristo é. Sétimo e último, a ressurreição nos apresenta a mensagem de que a morte não tem a última palavra. Olha o verso 6. Isso onde as mulheres estavam amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. A mensagem da ressurreição proclama que a morte não tem a última palavra. E o anjo aqui faz questão de dar alguns destaques sobre Jesus. O anjo faz mais ou menos uma sinopse, ou um resumo do Cristo vivo, natural, morto e ressurreto. Algumas observações de que o anjo faz. Número 1, o anjo fala aqui no texto sobre a sua humanidade. Quem ele é? Jesus, homem, nascido com uma família e tem um nome. Mas além disso, o anjo destaca a sua origem. De onde ele é? De Nazaré, Jesus humano, o Nazareno. Em terceiro, o anjo destaca a sua humilhação. Esse homem Jesus, natural, Nazareno, sua geografia e a sua origem, esse homem foi crucificado, ou seja, ele sucumbiu às trevas da morte. Ele morreu como todo homem vai morrer. Até aqui Jesus é a sua humanidade. Ele tem um nome, uma família. Segundo, ele tem uma origem, é nazareno, eu sou gonçalense brasileiro, e ele foi sucumbido pela morte, foi até as trevas e morreu, como todos nós, nesse caso crucificado, mas não para aí. A quarta coisa que o anjo destaca é a sua vitória sobre a morte. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi morto, mas ele não está aqui, ele está vivo porque ele ressuscitou. A mensagem da Páscoa anuncia que a morte não tem a única palavra. E aqui está, meus irmãos, a diferença do cristianismo para toda e outra qualquer religião. Os músicos podem subir enquanto isso. Você hoje pode visitar o túmulo de qualquer outro líder religioso. Você pode ir hoje até o túmulo de Buda. Pode visitar o túmulo de Confúcio. Pode visitar o túmulo de Maomé. Você pode visitar o túmulo de Allan Kardec. Pode visitar o túmulo de um Papa. Pode até visitar um túmulo de Ellen White. Todos estão lá, com uma planta em cima. O cristianismo é o único, o qual você pode também visitar o túmulo do seu Senhor. Mas esse, a porta está aberta. Esse você pode entrar lá dentro, porque o túmulo está vazio. Todas as demais religiões têm os seus mentores e os seus senhores enterrados e mortos. E você pode visitar os seus ossos. Mas Jesus, Ele está vivo e reina para sempre. O sepulcro está vazio. A pedra foi rolada. Por isso, meus irmãos, se é Páscoa, a mensagem da ressurreição nos fala que a morte não tem a última palavra. Disse Paulo, para mim, se eu vivo, é Cristo. Se eu morro, para mim, é lucro. Porque se eu morrer, estar com Cristo é incomparavelmente melhor.
porque com ele em sua ressurreição, eu também ressuscitarei. João estava em domingo pela manhã, na ilha de Patmos, velho. João foi aquele homem que foi cozido vivo e não morreu, para um propósito. João foi lançado em água fervendo para matá-lo, e lá ele não morreu. Então, como não tinha mais jeito para ele, o isolaram em uma ilha, sozinho. E lá, quem sabe em lágrimas, em um domingo pela manhã, quando se lembrava de como era bom estar com os irmãos domingo pela manhã, não mais podia fazer isso. Pedro já tinha morrido, Paulo já tinha ido, todos. Só restou ele com mais ou menos 100 anos de idade, com o corpo todo cheio de queimaduras. Domingo pela manhã, o próprio Cristo se apresenta. Dá a ele algumas coisas a se escrever e dizer, que até hoje nós lemos Apocalipse. Mas uma das coisas que logo no começo Deus faz menção, em Apocalipse 1, versículo 18. Ele diz, João, eu sou aquele que vive. João, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo ressuscitou e está vivo. É Páscoa. E Páscoa também é a mensagem de que a morte não tem a última palavra. Esta manhã, que nós sejamos encontrados pelo Cristo ressurreto neste lugar. Que hoje o Cristo ressurreto encontre você na sua casa, no seu almoço, na sua família. Que amanhã, segunda-feira, você seja encontrado, encontre o Senhor. E se você entrou aqui hoje, quem sabe, caído, desanimado, que Deus hoje é Páscoa, que Deus levante o caído. Se você entrou aqui hoje se achando não merecedor, não digno, que Deus se apresente a você, porque também morreu por você. E não se acostume com o sagrado. Vivamos com temor e tremor no nosso coração de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Vamos orar? Fique de pé comigo nesta manhã em nome de Jesus. Quantos hoje podem aqui nessa manhã agradecer ao Senhor? Levante a mão comigo. Pela sua ressurreição. Todo dia no Senhor é um novo dia. Todo dia no Senhor é um novo tempo. Todo dia no Senhor são novas todas as coisas. Que nessa Páscoa, Deus hoje renove a sua mente, o seu coração, a sua vida. Que Deus faça novo o seu ministério, a sua família, o seu coração, a sua vida, a sua alma, o seu espírito, a sua mente. Que Deus faça nova todas as coisas nesta manhã. Não importa se você se enquadra como Pedro, se enquadra como Maria Madalena, se você se enquadra como um discípulo, não importa. Nesta manhã, Jesus está vivo e Ele nos encontra nesta manhã pelo seu Santo Espírito. Vamos orar juntos?